Qual que é a expectativa, né, o trâmite em geral para ações desse tipo? Quanto tempo demora mais ou menos para encerrar? Olha, Diego, a gente tem visto ali, os ministros falaram que, na verdade, os desembargadores falaram que o voto do Falavinha deve ter por volta de 200 páginas. A sessão de hoje deve ser toda dedicada ao relator. Eu imagino que ninguém vá votar depois dele. Ali ele está dando todas as justificativas e o que se fala dentro do tribunal, assim, o desembargador ele não compartilhou o voto dele com os colegas. Mas o que se fala é que uma tendência poderia ser dele absolver Moro, porque um voto tão longo seria uma forma de justificar isso, já que tem tanta pressão para que haja condenação. E logo no início do voto, o desembargador começou falando assim: olha, eu quero deixar bem claro que esse julgamento é um julgamento de uma ação que pode resultar na cassação do senador Sérgio Moro e não tem nada a ver com a Lava Jato, meio que justificando, né, uma eventual absolvição. E aí depois ele falou, eu vou começar a falar de todos os gastos de campanha, porque na verdade o que está em jogo é saber se os gastos realizados na pré-campanha, eles contam também como gasto de campanha, e nesse caso teria tido um extrapolamento do limite do gasto. E aí ele falou: olha, eu vou começar a falar desses gastos, não pela ordem que o Ministério Público Eleitoral colocou, ou seja, quem acusa, quem está do lado de acusar, mas sim pelo lado que a defesa colocou. Então, assim, ele deu alguns indícios que ele pode sim estar no time dos que absolvem Sérgio Moro. A gente não sabe, na verdade, tem muito desembargador, tem muito juiz que começa a voltar para um lado e, de repente, na parte final fala, mas veja bem, tem isso, 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 e dá um revertério ali no meio do voto. Então, a gente tem que acompanhar até o final. O mais provável é que o voto dele seja dado só hoje, os outros votos sejam dados a partir da quarta-feira, que é o segundo dia de julgamento. E uma coisa muito interessante que aconteceu nesse julgamento, que o presidente já anunciou logo no início, é que eles fizeram uma espécie de acordo para que o julgamento termine logo. Existe em todo julgamento do judiciário a possibilidade de pedido de vista, que é quando um dos juízes interrompe a discussão para poder pensar melhor naquele assunto e depois trazer um voto mais alentado, ou de repente abordando um ponto que não tinha sido ainda abordado. E aí o presidente falou o seguinte: se alguém pedir vista, traz logo na sessão seguinte. Então, foi meio que um pacto que eles fizeram em relação a isso, que mesmo o pedido de vista vai ser trazido logo na sessão seguinte. A ideia é encerrar esse julgamento até, no máximo, na semana que vem.